aplicabilidade dela na nossa vida junto com o Evangelho e a gente conseguir chegar em alguns entendimentos, algumas conclusões. E Olga, boa noite. Boa noite, Carla, Marcos, todo mundo que já chegou aí depois dos primeiros boa noite. Sejam muito bem-vindos todos. A gente deseja que possamos nos conectar, né, com a mensagem do Cristo, de Jesus, do Espiritismo e dos Espíritos, né? Gente, todo mundo viu qual que é o tema de hoje? Vocês viram aí? Vocês leram como é que chama? Vocês viram que a gente vai falar hoje de filosofia espírita? Uau! Onde que está inserida a filosofia espírita? Que diabos é filosofia espírita? A doutrina espírita está assentada no tripé ciência, filosofia e religião. E aonde está a parte filosófica do espiritismo? Quem de nós estamos buscando filosofar junto ao espiritismo? Por que eu estou trazendo esse tema aqui nesta noite? Esta semana, inclusive eu pedi, né, quem quiser, quem tiver algum interesse, coloca aí para gente temas que vocês gostariam de ver à luz do espiritismo. Nós vamos ver se esses temas, né, são plausíveis de trazer à luz do espiritismo e a gente vai montando aí o nosso estudo, ok? E o tema de hoje, ele está muito assim, pautado em experiências que eu tive essa semana, conversando com alguns amigos, profissionais da área da saúde, e acabei descobrindo uma coisa. O processo da pandemia, inclusive, não, não se sabe se essas pessoas já traziam isso e não observavam, mas que agora se aperceberam, todas travando a mandíbula e desenvolvendo um negócio que chama disfunção temporomandibular, DTM. É uma enfermidade de cunho emocional que resulta do excesso de estresse, de tensão. E pelo lado emocional da coisa, essa disfunção, né, temporomandibular, que a gente chama às vezes de bruxismo, aí o bruxismo não é só o ranger dos dentes, é também travar a mandíbula. E a hora que você assusta, você está com isso aqui tudo dolorido, você acorda com as sensações aqui na boca, né, dos dentes como se estivessem doloridos, como se estivesse mastigado a noite inteira. E o que a gente foi percebendo, e aí conversando até com uma amiga dentista esses dias, ela me disse que está aumentando muito. Durante a pandemia, aumentou muito o número de pessoas que apareceram no consultório dela com trinca nos dentes, com problemas, né, de DTM, que é a disfunção temporomandibular. Então, a gente foi percebendo e conversando, entendendo que o estado emocional das pessoas ficou tão alterado que essa é só mais uma enfermidade, além da ansiedade, da depressão, que o processo pandêmico trouxe. Ou pelo menos para as pessoas perceberem que elas estão assim. O que isso tem a ver com o nosso tema de filosofia espírita? Né? Tem tudo. Porque quando a gente vai para o campo das emoções, né, no estudo das emoções, lá da programação neurolinguística, né, da psicologia fora ali, da psicanálise, a gente vai ver que um dos motivos de desenvolver esse travamento da região mandibular está vinculado muito a pessoas que gostariam de falar algumas coisas para outras, dizer algumas coisas dos seus sentimentos e não tem oportunidade, não se veem com chance de fazer isso. E começam a aprender o que tinha para falar e não fala. E o corpo responde pelas nossas posturas mentais e emocionais. Então, se eu estou fazendo força para não falar, o órgão que a gente utiliza para a comunicação sendo a boca, o que ele vai fazer? Ele começa a também trabalhar nesta mesma ordem mental.
e que gera dor, endurecimento da mandíbula. Isso gera trincar os dentes, gera cefaleia, dor nos olhos, um monte de coisa. E o que isso tem a ver com a filosofia? Tudo. Porque a filosofia, eu não sei se todo mundo sabe, eu trouxe aqui até alguns conceitos bem... não. Não é TPM, não. É DTM alguém. Deixa eu escrever ela aqui. DTM. Disfunção temporomandibular. Tempora. Vem das têmporas. Mandibular. Aí, ó. DTM. ATM, mais conhecido como ATM. ATM é a articulação temporomandibular. Quando ela dá problema, vira um DTM, que é a disfunção. Quando a gente vai falar da filosofia, vou pegar aqui só um conceito da filosofia, né, que é um conceito básico, que a palavra filosofia, de forma literal, ela significa para a gente amor pela sabedoria. Né? É o estudo das questões fundamentais do ser, sobre várias coisas da sua existência. Conhecimento, valores, razão, um monte de coisa. Se a gente dividir ela do grego, nós vamos encontrar philos e sofia. Philos vem da palavra filia, que inclusive é do amor socrático. Mentira, o amor aristotélico. Aristóteles define filias, né, como amor, amizade, amor fraterno, respeito entre os iguais e também os diferentes. Então, a palavra filias, né, o filos, vai ser o amor, e a segunda, né, é conhecimento, é sabedoria. Então, é o amor pela sabedoria. Amor pelo conhecimento. E se o negócio é amor pelo conhecimento, ser espírita também é. Amar o conhecimento. Qual é o conhecimento? O autoconhecimento. Só que o espírita ele é fofoqueiro, por natureza. Ficaram bravos comigo outro dia, que eu falo mal dos espíritas numa palestra. A moça ficou brava comigo. Eu estou falando mal dos espíritas. Gente, mas não é falar mal, não. É só para a gente perceber um movimento que acontece inconsciente, que a gente muitas vezes não para avaliar na aplicabilidade da própria vida. Tem um monte de espírita explicando com maestria as obras de André Luiz, as de Emmanuel, as obras de Ivone Pereira, as obras de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, mas com pouca aplicabilidade na própria vida. E o que é o processo filosófico? A gente tem que perceber, gente, que filosofia não é explicar coisas. Antes, pelo contrário, a filosofia pergunta coisas. Entendem? O processo filosófico é um processo de busca, não é um processo de encontro necessariamente. Você vai buscar, você vai perguntar. Porque a resposta, e a filosofia vai trabalhar com uma das coisas, é o trabalho com a realidade. E a realidade, ela é relativa. A realidade, isso aí eu vendo 1000 lives e 1000 estudos, alguns meses atrás, assistindo uma live de uma psiquiatra daqui de Belo Horizonte, ela explicando que a realidade, segura na cadeira aí, a realidade não existe como a gente entende. A realidade ela é inexistente, porque ela tem 1000 maneiras de se apresentar. E a filosofia vem para nos questionar. No Espiritismo se fala sobre filosofia, mas eu já até falei isso aqui, né, entre a gente aqui nas nossas palestras do Miramês. Quantos filósofos você conhece? Quantos filósofos já ouviu falar no Espiritismo, além de Sócrates e Platão, que estão lá na introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo?
Quantos filósofos, também tem na introdução do livro dos Espíritos, quantos filósofos você já ouviu dentro da casa espírita? Quantas vezes na casa espírita você foi levado a questionar a você mesmo, não para se punir, não para ficar com medo do umbral, porque espírita morre de medo do umbral. A grande maioria dos espíritos que eu conheço. Me danando de morrer para o umbral por causa de escolhas que muitas vezes não sabe nem como modificar na própria existência. Então eu gostaria de, com o tema de hoje da filosofia espírita, nós começarmos a trabalhar com o que a filosofia de fato nos traz. Amor pelo conhecimento. Amor pelo autoconhecimento. E aí, pessoal, não cabe só beber na fonte chamada expositor. Não cabe só acreditar em tudo que os expositores dizem. É importante levar para a aplicabilidade na própria vida as perguntas, a funcionalidade do espiritismo na vida. Como que está funcionando o espiritismo para mim? O espiritismo está me podando? Eu estou deixando de sorrir porque eu sou espírita? Eu estou deixando de curtir a minha família porque eu sou espírita? Eu estou deixando de curtir os momentos felizes com medo do que vão pensar sobre mim? Alguém já passou por isso? Ou só eu? Que deixei de viver algumas coisas logo no início da minha juventude porque tinha que carregar amando de amigos espíritas o fardo pesadíssimo de ser exemplo para os jovens. E hoje eu percebo que muitas das coisas, muitas diversões que eu deixei de fazer por uma escolha minha, foi preocupado muitas vezes se eu, ou aquilo, eu iria para um umbral, ou o que diriam se me visse fazendo aquilo, sabe? Aquela preocupação mais com fora do que com dentro. E o Espiritismo é uma ferramenta para que nós possamos crescer pautados no Evangelho de Jesus, uma vez que ele é cristão. E aí nós vamos buscar o Evangelho de Jesus como uma bússola para ver o que nós conseguimos aplicar na nossa vida. Nada contra os grandes estudiosos do Espiritismo, tá, gente? Graças a eles, nós temos muitas obras nos ensinando várias coisas. A questão é saber se a gente está conseguindo utilizar estas coisas a nosso favor. Utilizar o Espiritismo para compreender melhor a própria vida, ao invés de ficar se punindo por ser imperfeito. Porque espírito que se pune por ser imperfeito é um monte. Existem vastos. E eu já estive nessa fileira aí, me punindo por não conseguir fazer coisas naturais da vida com medo do meu futuro. Então, o que a sua alma sente quando você fala que é espírita? Além da soberba de acreditar no plano espiritual, império espírito e obsessão e não sei o quê, e se achar melhor, porque... Gente, quem não se acha melhor, tudo bem, isso é só para os que se acham, tá? Eu conheço vários, então não sei se tem alguém aqui. Então, se achando melhor do que o católico, melhor do que o evangélico, melhor do que o umbandista, melhor do que o budista. Ao se achar melhor assim, porque tem os conhecimentos do espiritismo, o quanto você está sorrindo na sua vida, aproveitando a sua vida com os conhecimentos que você tem. Ou estamos fazendo ainda parte daquele grupo de espíritas que a vida tem que ser dolorosa e que tem que ser sofrida para alcançar o reino dos céus e que eu não posso ter dinheiro e não posso ser feliz porque a felicidade não é desse mundo e aí eu tenho que
sabe, buscar só a dor do outro. Eu não posso divertir com meu familiar que bebe, porque beber dá umbral e beber dá obsessão. Então, se o meu familiar bebe, eu estiver divertindo com ele que bebe, eu vou para um umbral também. Como que está o nosso negócio? Sabe? Então, como que funciona para a gente a visão do espiritismo para conseguir separar assim, ó, a vida do outro é do outro, a minha vida é a minha vida. Que legal, Olga. Isso é muito bom, né? Acredito que deva ser por isso também. E eu estou trazendo isso aqui também, Olga, porque, inclusive, existe um peso muito grande, às vezes, nas costas dos filhos dos espíritas, né? E os espíritas ficam chateadíssimos quando o jovem dele chega na fase da adolescência e larga a fraternidade. A maioria sofre porque o filho está desgarrado. Parece gente, é igualzinho crente, assim, com perdão da palavra, né? Igual os evangélicos, assim. Ah, meu filho está desgarrado, não vai mais na casa espírita e tal. É porque por um tempo também a casa espírita ela não soube se adequar. E ainda está uma luta para adequar o espiritismo, né, a forma didática, a linguagem do jovem. É como se fosse o espiritismo assim, só para os velhos. Né? Então tem que ter uma coisa muito padronizada, uma coisa muito engessada, só nos livros, né? Só aquela coisa, aqueles dogmas terríveis ainda, né? Que a sala mediúnica só pode ir lá mexer com mediunidade, né? O jovem não pode mexer com a mediunidade, ele já nasceu médium. Como que a gente está usando o espiritismo para fazer da nossa vida uma coisa mais gostosa de viver? Porque, ó, por que eu estou falando isso? Na introdução do livro, que eu adoro, ó, peguei o livro errado. Eu peguei o livro O Céu e o Inferno. Mas olha só, não, gente, não é o Céu e o Inferno, não. Deixa eu buscar meu livro ali. Peguei o livro errado. Espera aí, rapidinho, que eu já volto. Agora eu voltei com o livro certo. O que é o Espiritismo? Eu deixei ele na sala e peguei o outro. Olha que interessante na obra O que é o Espiritismo. A gente, quando vai lá no início dele, logo após a biografia, a gente vai encontrar o Kardec falando assim para a gente na introdução da obra. Deixa eu pegar ela aqui. Não sei nem por que eu... Cadê? 53. Olha que interessante. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. E aí, Kardec fala assim, é uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam destas mesmas relações. Gente, olha só, olha que interessante. Filósofo, na definição, filósofo, por sua vez, seria aquele que ama e busca a sabedoria, tem amizade pelo saber, deseja saber. Pamela, agora que eu te reparei aí, menina, muito bem-vinda.
Você faz parte também, né, dessa geração dos filhos referência, né, no Espiritismo. Tem outros aí também. Então, a gente vem buscando perceber que a prática, né? Ei, Jô, você sofreu com isso também, né? Ai, ai. É. Então, olha aí, gente, olha que legal. Se vocês estão acompanhando o chat, vocês vão perceber que o que eu estou falando não é uma bobagem. Inclusive, tem aí, já tem, obrigado vocês estão participando aí. Isso faz parte das nossas realidade, inclusive dentro do Miramês. A Josi, que é lá do Abrigo da Luz, ela como mãe, tá? Ela tá falando aqui da cadeira de mãe. Tá falando aí que sofreu um pouco, mas que ela vê, né, de uma forma diferente hoje. E a Pamela também é lá do Miramês, de muito tempo, né, Pamela? Enfim. Gente, é as nossas relações. O Espiritismo é para tratar as nossas relações com o mundo dos espíritos. Mas a gente esquece que nós também somos espíritos encarnados. Como que está a nossa relação com a gente mesmo? Como que está a nossa relação sobre aquilo que a gente gosta? Você já sabe o que você ama fazer para divertir? Você já sabe o que te deixa em paz? Você sabe o que te incomoda? Isso é filosofar, sabe? Então não é ficar... Filosofar não é citar filósofos. Filosofar é buscar questões do livro dos Espíritos. Perceba que o Kardec cumpre com uma coisa que se chama filosofia. Lembra que eu falei que é mais perguntar? O Kardec faz perguntas. Às vezes, a mesma pergunta de forma diferente. E ainda toma um chega a palavra dos espíritos de vez em quando, que os espíritos falam assim, já te respondemos isso daí. Olha lá na questão número tal. Né? Mas a obrigação do Kardec, enquanto filósofo, foi essa. Obrigação não, né? O trabalho dele foi perguntar coisas que ele não sabia. E aí o que o Kardec diz também lá na obra Céu e Inferno? Para coisas novas é preciso termos novos, é preciso criar palavras novas para definir coisas novas. Einstein dizia que se você quer resultados novos, é importante que você faça coisas diferentes. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você não vai ter resultado diferente, você vai ter resultado igual. Então, buscar o espiritismo é para tentar mudar a própria vida. E se a sua vida é uma vida de autocobrança, de autopunição, de autopiedade, autoculpabilidade, cara, talvez esteja na hora de buscar uma maneira nova de ver sua vida. Então, quando você lê uma obra espírita, como Emmanuel, por exemplo, um romance espírita, o negócio não é querer fazer o que Públio Lentulus fez no livro há 2000 anos. Não é fazer o que Nestório fez no livro 50 anos depois. É você buscar entender como você vai ser alguém melhor no seu dia a dia, com aquilo que você dá conta. Se pergunta assim, o que eu dou conta de fazer hoje melhor? Hoje, o que eu dou conta de fazer diferente? E se você não der conta, criatura, tá tudo bem. Você só vai saber o que você dá conta ou o que não dá conta tentando fazer. Não vai ser no achismo. É por isso que não adianta querer falar assim, Cadinho, então é muito fácil, é só falar que não dou conta e está tudo bem. Você vai ser cobrado pela sua própria consciência pelas coisas que você já sabia e não fez. Você vai ser cobrado pelas coisas que você já sabia e não tentou fazer. Não se esforçou por fazer. Então o negócio não é só falar. Não tem ligação no acomodar, não, Pamela, porque você só vai descobrir se você não dá conta ao tentar, ao se esforçar. E, digo mais, você só vai conseguir depois de se esforçar várias vezes sem tentar. O que muita gente faz é desistir. E a desistência faz parte da acomodação. A aceitação, e quando eu digo aceitação é no sentido de compreender-se a si mesmo, ela te faz respeitar o seu caminho.
ela te faz entender que talvez hoje não seja bom eu te ver, porque se eu te ver, nós vamos brigar. Já perceberam que os espíritos às vezes acham que se você ficou com raiva, você está obsediado ou melindrado? Ah, não pode ficar com raiva. Gente, a raiva é uma emoção que Deus colocou em você. A raiva faz parte da sua vida. Não quer dizer que você tenha que senti-la todos os dias. Mas se hoje eu entendi que a Pamela me fez um mal e eu não soube administrar esse mal, talvez seja bom que eu não a veja hoje. Talvez seja bom que eu não entre em contato com ela hoje. Sabe? Pois é, Pamela, às vezes a gente fica nessa, né, que a gente tem que perdoar. Ah, Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ô, gente, eu contar para vocês um negócio. Segura na cadeira aí. Se Jesus falou que é para perdoar 70 vezes, 7 vezes cada ofensa, né, quer dizer que ele sabia que você não ia perdoar de primeira. Tchan. Ninguém precisa perdoar 70 vezes a mesma ofensa se já tiver perdoado de primeira. Cara pálida. Então, o negócio é que a gente não consegue, sabe? A gente vai lendo e vai seguindo, assim, na manada, sabe? O negócio, José, é que o pessoal não está querendo pensar na doutrina espírita. As pessoas ainda estão querendo que o expositor diga qual que é a sentença. Que o coordenador da reunião diga o que vai acontecer se ele fizer X ou Y coisa. Gente, a vida é única para cada um. Não queira medir todas as pessoas com a mesma régua, vai dar errado. Deus nos criou na individualidade. No livro O Céu e o Inferno fala que se duas pessoas cometerem o mesmo crime, no mesmo lugar, do mesmo jeito, no plano espiritual, o destino delas vai ser diferente, porque o que vai contar é o que cada um trazia na sua própria intimidade, de conhecimento, de sabedoria sobre a própria vida. Então a gente, não pode, eu tenho que perdoar. Eu já vi lá dentro da casa espírita, irmão Miramês, pessoas que não estavam se dando bem, serem colocadas numa mesma sala para ter que se resolver. Olha, que perigo. Isso é um perigo. Porque um pode não dar conta, e se não der conta, gente, está tudo bem. Jesus nos ensinou que seria bom perdoar. Seria bom a gente reconciliar com o inimigo enquanto a gente está a caminho. Mas se você não der conta, e aí? Essa é a frase de um filósofo também, né, Silvânia? Inclusive, até esqueci o nome dele agora, me fugiu. Se eu não der conta, é importante que eu me respeite, cara, porque se eu ficar num ambiente de uma pessoa que eu não gosto, eu vou jogar um monte de energia ruim para dentro de mim. E a filosofia espírita é para você pegar as 1019 perguntas que tem lá dentro e aplicar como se fosse você perguntando para os espíritos. Entende? Isso é como você. O fariseu pergunta para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para ganhar o reino dos céus? Jesus fala assim: o que está escrito na lei, como que você a lê? Como que você lê a lei? Eu leio que tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: leste bem, leste com justiça. Agora vai e faz isso daí que você está falando. Então, o jeito que eu entendo o Espiritismo não é o jeito que 36 pessoas que estão aqui me assistindo vão entender necessariamente. Só que quando você transforma em religião o Espiritismo, sabe? Quando você coloca ele como a religião, aí você tem que perdoar obrigatoriamente. E aí um monte de espírita sofre horrores porque tenta e não consegue perdoar a pessoa e se sente péssimo. Se sente o pior obsessor da face da Terra.
Ô, Teca, eu não estou dizendo que não é para perdoar. Eu estou dizendo que pode haver ocasiões que você não dá conta, me entende? Se você não conseguir se dar essa oportunidade, o que você vai fazer da sua vida? Você vai bater um silício nas costas? Você vai se achar a pior pessoa do mundo? Você vai fingir para fora, por fora que perdoou, e por dentro aquele negócio remoendo? Então, quando você dá conta, ok. O negócio é se perguntar, e se eu não der? Para onde vai a minha alma? Eu estou fazendo o que com a minha vida? Vocês já se perguntaram o que vocês estão fazendo da própria vida? Sabe? Você já se perguntou o que você está fazendo da sua própria vida para ser mais feliz? Correr para evoluir espiritualmente, porque o nosso tempo está acabando. Ô, Pamela, o negócio é que nós temos a eternidade. Eu não entendo onde é que o tempo está acabando. Nós temos a eternidade. Por que o tempo está acabando? O negócio é entender que estamos numa fase transitória. E não, no futuro, talvez você não tenha as mesmas condições que você tem hoje. Como provavelmente as condições que você tem hoje podem ser pior do que as que você teve no passado e não soube aproveitar. E vai ter situações que o que você tem hoje é melhor do que o que você tinha no passado, porque algo você aproveitou de bom. O negócio é parar de querer fechar questões. A vida é muito ampla. Correr para evoluir espiritualmente? Correr para onde? Se a gente nem sabe para onde está correndo. Correr para que lado? Se a gente não sabe nem aonde que a gente está. Correr como? Se a gente não sabe necessariamente aonde está o nosso trabalho. E se o nosso trabalho for andar? E se o nosso trabalho for andar? E se o nosso trabalho for ficar parado ali na família, ajudando a gerenciar e ajudar outros a aprender a andar? Vocês já perceberam que o preparador físico não corre, quem corre é o atleta? O preparador físico fica parado. Me entendem? Então, o que é correr? Percebe que a participação de vocês está fazendo a gente filosofar? Então, eu agradeço todo mundo, Pamela, Teca, Silvânia, Josi, todo mundo que está participando, Olga. Isso está achando a gente filosofar, tá entendendo? Quando vocês trazem uma questão, eu falo, então vamos pensar sobre isso aí que vocês estão conversando. Gente, isso é filosofia. Vamos pensar se essa maneira engessada de ser igual para todo mundo tá certa. Todo mundo tem que perdoar igual. Meu Deus do céu. Olga talvez não lembre, porque isso não marcou a ela, mas marcou a mim. Olga e eu participamos de uma reunião mediúnica por mais de 10 anos juntos. Certa feita, agora eu falei igual o livro, né? Certa feita, adoro falar certa feita, acho chique. Certa feita na reunião mediúnica, eu estava sentado à mesa e um dos nossos amigos médiuns, do outro lado da mesa de onde eu estava sentado, recebeu uma manifestação, recebeu um espírito obsessor que estava querendo atrapalhar com a vida de alguém. E esse espírito chegou bravo, brigando, xingando. E eu estava lá na minha, caladinho, aí fechado ali, como quem não quer nada, carinho de paisagem. E comecei a ouvir aquele espírito xingar e falar. E acontece que naquela época, eu estava brigado com uma das minhas melhores amigas. Estava com raiva um do outro, nós tivemos um brigão danado, um ranca-rabo feio. E ela me disse coisas, eu disse coisas para ela, e no frigir dos ovos, o que eu ouvi dela me machucou muito. E eu não estava conseguindo fazer as pazes com ela. E eu falava com Deus, oh Deus, eu estou doido para voltar a conversar com essa pessoa, mas eu lembro dela, meu dente até trava.
Eu fico com raiva. Eu não consigo esquecer e deixar de sentir a coisa ruim que eu senti quando ela me falou aquelas coisas. Mas eu queria tanto voltar a ter amizade com ela, mas eu não estou dando conta. Aí, gente, chegou esse espírito bravão e ele começou a falar lá na reunião assim: eu não quero perdoar. Gente, eu lembro que eu comecei a chorar de um tanto. E a hora que eu comecei a chorar, a própria Olga, que está aqui, ela chegou lá perto de mim, acho que ela achou que eu tinha incorporado o espírito. E eu falei assim: não, Olga, sou eu mesmo que estou chorando. Só que eu não podia explicar para ela o porquê. Eu não sei nunca se eu já te expliquei isso, Olga. Mas eu estava chorando porque aquele espírito que não queria perdoar, eu comparei a vida dele com a minha, que eu estava doido querendo fazer as pazes, mas eu não conseguia, porque quando eu pensava no que foi feito e feriu o meu orgulho, a minha intimidade, eu não conseguia pensar na pessoa que era minha amiga, bem, eu não conseguia perdoá-la. A hora que ele falou que ele nem queria perdoar, eu pensei: nossa, o dia que ele quiser, ele não sabe que ainda não acabou o problema. Porque nem sempre quando você fala que você quer dizer que você consegue resolver o problema. E eu comecei a chorar por causa disso. Eu falei: nossa, ele ainda nem quer. Eu já estou afim e não consigo. Percebe? Então, eu tenho que ter a obrigação de falar que eu perdoei, sendo que o meu coração não consegue olhar para aquela pessoa e falar: poxa, tá perdoado. Só que onde que vem o esforço? Falar com Deus todo dia: oh, Deus, me ajuda. Eu quero perdoar. Tá tranquilo, gente, para todo mundo? Deixa eu ver aqui o que a Josi escreveu. Um pouco mais de compreensão, vejo que o estudo doutrinário vale se ele está me fazendo... Justamente, Josi. O estudo vale está me fazendo transformar. Isso aí está me ajudando como? Levar ao pé da letra, Vivian, como diria Jesus, né? A palavra mata, o espírito vivifica. Sabe? Então, a gente tem que entender que os processos são para serem avaliados. Tem um monte de gente presa, ô Vivian, numa escala maior do que você está dizendo aí. Tem muita gente presa a contextos familiares porque acredita que tem que carregar a família toda nas costas por causa de missão. Só por causa de missão. Entende? Aí tem que carregar todo mundo nas costas. Sendo que, se talvez deixasse que as pessoas vivessem e passassem por algumas dores necessárias, todo mundo evoluiria. Às vezes a gente não quer que o outro sofra e fica dando uma de super-herói. Querendo levar a família nas costas. Querendo levar a filha nas costas. Marido nas costas. Esposa nas costas. Sogra nas costas. Mãe nas costas. Pai nas costas. E aí, estou dizendo aqui que você tem que abandonar os familiares de vocês? Não, aí é da filosofia mesmo. Vamos pensar. Será que esse jeito que eu estou ajudando está valendo a pena? Será que esse jeito que eu estou ajudando está dando a chance dessa pessoa crescer? Será que ajudar dessa maneira está me fazendo crescer? Então, a filosofia espírita, ela vem para se questionar se o que você está fazendo na sua vida está certo, inclusive com o espiritismo. Estou usando certo esse negócio? Como é que é esse trem de autoconhecimento, gente? Está sendo bom para mim? Ao fazer isso e perceber que você está melhorando, aí a doutrina começa a ser sua religião. Aí, de fato, o espiritismo começa a ser religioso porque está te transformando numa pessoa melhor. E eu te transformando numa pessoa melhor, você vai se conectar com Deus. Mas, para isso, é importante se perguntar: estou fazendo só para garantir um lugarzinho lá na colônia? Ou estou fazendo por fazer mesmo? Quando a gente busca Platão,
para falar sobre justiça. Platão diz assim, a justiça é boa? É. A justiça é boa. Mas se você tivesse a chance de cometer a injustiça sem ser descoberto, como que ficaria? Se você tivesse certeza que você nunca seria descoberto naquilo que você está fazendo, o que você pensa? Como que você agiria? Olha que legal. Isso é filosofia, gente. A justiça é boa mesmo quando não tem ninguém olhando? Opa, mas esse negócio de que não é difícil, é trabalhoso, tem hoje eu vou te falar, eu aceito isso só para algumas coisas. Porque tem coisa que é difícil. E se a gente não entender que é muito difícil, nós não vamos fazer esforço para vencer esse negócio difícil. E a hora que passar por esse negócio difícil, não vai perceber o tanto que cresceu espiritualmente. Então tem coisas que se a gente olhar como trabalhoso, você fica até frustrado. Você fala, gente, meu negócio é só trabalhoso, não estou dando conta. Eu entendo o nosso amigo Marcelino quando ele diz que as coisas são trabalhosas, e são mesmo. Dá trabalho. Mas tem trabalho que é difícil, que dói. Tem trabalho que é difícil, que dói. Então vamos perceber, justamente, Andresa, tem isso. A pessoa se arrependeu ou ela foi descoberta? Como é que é esse negócio? Então eu estou arrependido de ter feito ou estou arrependido de ter sido descoberto? Então, quando você começa a filosofar no Espiritismo, tem um monte de coisa que você deixa de fazer para os outros. Você começa a se valorizar. E você percebe que só falar assim o tempo todo não é o caminho para chegar no reino dos céus. Não é falando sim o tempo todo que você vai chegar no reino dos céus. É sabendo aonde você vai falar sim, onde você vai falar não, para que você se sinta bem com o que você está fazendo. Porque não adianta ir lá na fraternidade, fazer aquele monte de tarefa, chegar em casa e falar mal de Deus e todo mundo que estava lá dentro. Aí fala mal da coordenadora da tarefa, fala mal do amigo da tarefa, fala mal de não sei quem, e que alguém fica pedindo as coisas, você faz, mas não queria fazer. Então não faça. Você não vai para o umbral, deixa eu te contar um segredo, para 37 pessoas que estão aqui hoje. Você não vai para o umbral para falar não por alguém numa coisa que você não quer fazer. Agora, você vai escolher. O difícil do espiritismo nessa hora é isso. Porque aí quando você tira essa regra de fazer o bem indiscriminadamente, quando você fala, gente, fazer o bem sem olhar quem, não é fazer o bem de forma cega, assim, sem saber o que você está fazendo, não. Pois é, Fatinha, leva tudo ao pé da letra. Acha que a negar as coisas é egoísmo, deixar parente folgado passar uns apertos? Como decidir? Fatinha, segura na cadeira. Com todo o respeito e admiração que eu tenho à vossa pessoa, e você sabe disso. E eu estou dizendo isso. Gente, hoje eu estava fazendo as contas. Deixa eu falar uma barbaridade para vocês. Fez 6 meses que eu estou dando palestra toda terça-feira. Eu estou até envergonhado. Tem 6 meses que eu estou falando aqui na cabeça de vocês. Toda terça-feira. Sabe como decidir isso, Fatinha? Eu já tenho dito isso há 6 meses. E vou repetir porque eu achei muito legal sua pergunta. Sabe por quê? Ela não é só sua, essa dúvida. E você me pediu um contatinho aí esses dias para trás, agora aí que eu te mandei, espero até que tenha dado certo. Psicólogo, Fatinha. Se no Espiritismo nós não estamos dando conta de como decidir isso, Fatinha, acredite, eu te digo do fundo do meu coração. Não interessa qual está a sua idade. O psicólogo vai te ajudar a resolver essa questão antes de você desencarnar. E você vai voltar na próxima encarnação já sem essa dúvida. Entende? Se o Espiritismo não te der essa resposta, e aí, gente, como a Fatinha trouxe... Oh, gente, hoje eu estou muito feliz com o nosso estudo, que vocês me trouxeram
chance da gente filosofar bastante, porque um monte de gente trouxe perguntas aqui, a Pamela trouxe, a Olga trouxe, a Fatinha trouxe. Isso quer dizer que o Espiritismo não vai responder todas as suas perguntas como você espera. Se você ficar olhando ele de uma forma muito generalizada, generalista, vai ter coisa que o psicólogo vai te ajudar, porque ele vai falar com você. Quem já foi no alfaiate? Eu nunca fui não, mas eu lembro da minha avó. A minha avó, ela só usava os terninhos dela feito por alfaiate. O psicólogo, ele vai fazer com você o que o alfaiate faz. Você tem a roupa, você tem o pano chamado espiritismo. O psicólogo vai lá e vai te ajudar a tecer os pontos para encaixar certinho você. Sacou? Porque se você está tentando com esse pano grandão chamado espiritismo e não está encontrando algumas respostas, talvez seja importante autoconhecimento mais profundo. Gente, e aprender a fazer as perguntas certas. Isso a vida está me ensinando desde o ano de 2018. Aprender a fazer perguntas. Nós fazemos perguntas péssimas e encontramos respostas péssimas e não nos satisfazemos com as respostas que nós estamos encontrando porque nós estamos fazendo pergunta errada. E espírita só fica perguntando o que fez na outra encarnação, o que foi na outra vida, por que está sofrendo o que está sofrendo. Nós fazemos perguntas péssimas. Pega, ô Fatinha, você vai amar, Fatinha. Se você não foi ainda, olha, você vai amar. E é igual a Jô está falando ali, ó. Tem dia que a psicóloga faz você ir naquele caminho que no espiritismo você viu. Você viu o caminho. Mas você fala, eu não vou pisar aí nem a pau, Juvenal. A psicóloga vai lá e te pega pela mão e fala assim, vem que eu vou com você, vou te ajudar. Ô Pamela, vou te devolver. Qual pergunta seria melhor? Para qual questão? Para qual experiência? Depende. Percebe? A gente vai sempre nas mesmas perguntas. O que eu fiz na outra vida? Quem que eu fui na outra vida? Nossa, o que eu fiz para merecer isso? Por que isso está acontecendo? Mas eu tenho já uma outra perguntinha, que é já para você inserir no seu caderno, no seu hall de perguntas. O que você vai fazer com isso que aconteceu hoje? Esquece que tem um motivo para trás. O que você vai fazer com isso hoje? O nosso não, o seu. Qual que é o meu objetivo? Ou qual que é o que eu preciso aprender com isso? Ou o que eu vou fazer com isso que me aconteceu? O que eu vou fazer com isso que acabou de cair no meu colo aqui agora? Essa experiência. O que eu vou fazer com isso? Em que o Espiritismo me ajuda a resolver esse problema agora? Qual que é a ferramenta do Espiritismo que eu vou usar para resolver esse problema? Para resolver essa questão agora? O nosso não dá para a gente trabalhar com o nosso, mas não, gente. Nós estamos numa fase agora. Percebe que a pandemia jogou cada um dentro da própria casa, quem pôde, né? Para você olhar para a sua vida. Porque ao melhorar a sua vida, você vai melhorar dos outros. É amar ao próximo como a ti mesmo. Gente, para melhorar o mundo, nós temos que nos melhorar. O mundo é feito com pessoas. E se não dá para melhorar o mundo se eu quiser melhorar meu vizinho. Qual que é o meu objetivo nessa encarnação? Qual que é o meu objetivo hoje? Como eu vou usar todas essas ferramentas? Vamos usar a filosofia. Tem um filósofo chamado Spinoza. Spinoza chama a felicidade de potência de agir. Felicidade para o Spinoza é potência de agir. Ô Pamela, se essa é a sua grande interrogação, eu vou te dizer assim, vai num psicólogo. Hoje eu vou mandar todo mundo para psicólogo.
justamente, Olga. Não dá para ficar perdendo tempo com isso mais não, gente. É o aqui, é o agora. É o que os budistas ensinam. Por isso que eu venho falando muito assim, vamos entender que tem vida além do espiritismo, queridos espíritas. Não existe só vida além da morte, não. Existe vida além do espiritismo também. E além do espiritismo, a vida é bonita, do mesmo jeito que é dentro. Então se permita. Se permita se perguntar coisas que você não sabe a resposta e encontrar a resposta em lugares que você ainda não foi. Se você está procurando dentro do espiritismo e não está achando, se permita achar fora. Então se pergunte se você está sendo feliz. Se a resposta for não, cadinho, mas ninguém é feliz. Olga, volto a dizer. A minha amiga odontóloga, agora o consultório dela está lotado de gente com o dente trincado e hiperexposição de raiz de dente por efeito do distúrbio temporomandibular, bruxismo. Porque a gente não está sabendo, não soube conversar, não sabe conversar consigo mesmo. As pessoas que conversam para as vezes, geralmente elas desenvolvem ansiedade. Lembra que eu falei da ansiedade? Que é excesso de diálogo interno? Eu também faço, Teca. Me salvou. Isso eu conto aqui direto. Mas, enfim. Então, vamos permitir conversar com a gente com qualidade? Conversar com a gente mesmo, sabe? Encontrar uma maneira mais gostosa de se tratar, uma maneira mais feliz. Ai, Ricardo, mas a felicidade não é desse mundo. Não é, não. Mas se você puder encontrar gotas dela ao longo do caminho, criatura, é do seu dever aproveitar. Ela não é plena nesse mundo, mas experiências e a busca pela alegria e pela felicidade, ser espírito puro, segundo os espíritos, se não me engano, Kardec, chama de espíritos felizes. Então estamos em busca de ser felizes. E se você não está buscando ser feliz com o espiritismo, largue o espiritismo ou entenda melhor o espiritismo. O espiritismo não é uma ferramenta para você ficar batendo silício nas costas, para você ficar se maltratando, para você ficar se... Como é que você está? Ai, tô aí essa casquinha. Ô, oh, vontade de mandar aí plantar batata que eu tenho. Medo de assumir a felicidade que tem. Medo de assumir as delícias da vida. Medo de ficar rico, medo de ter saúde, medo de estar num relacionamento bom, medo de ter um emprego bom. Porque se ficar feliz, a felicidade não é desse mundo. E se eu ficar feliz, é mais fácil passar um camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você não precisa perder a sua essência ao se sentir feliz. Você não precisa ficar cego para as dores das pessoas e ajudá-las se você ficar feliz. A autoestima serve para movimentar a nossa dignidade e a nossa evolução moral e espiritual. Se permita ser feliz. Se permita viver uma vida aonde você vai ter a chance de, como diria Toquinho, adoro, Canção para Jade. Vocês escutaram essa música que o Toquinho fez para a filha dele? Canção para Jade. Se vocês não conhecem, a hora que acabar a palestra, você joga lá no YouTube. Canção para Jade. Ele fala assim, tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída. Olha que frase bonita. Tente ser feliz enquanto a tristeza estiver distraída. Gente, olha. Opa, não é só nos psiquiatras, não. Os psicólogos, terapeutas, tá tudo cheio. E que bom, né? Por um certo lado, que bom que as pessoas estão buscando tratamento. É uma quebra de paradigma, inclusive. Porque há pouco tempo atrás não buscava, não. Ficava adoecido dentro de casa. Então, tente ser feliz quando a tristeza estiver distraída. Na hora que você perceber que as coisas estão boas,
Aproveita, gente. Aproveita. Aí os espíritas bocó fica lá assim, isso também passa. A frase lá, não sabe usar a frase que Maria mandou pro Chico Xavier, isso também passa. Aí não aproveita a felicidade não, porque ela vai passar. Justamente porque ela vai passar, criatura, aproveita enquanto ela chegou. E depois que ela passar, não tem o que fazer mais não. Quando a felicidade chegar, aproveita ela. Faça dela um momento de delícia. Sobre a felicidade, olha, gente, as férias da minha vida. Ô, Josi, é verdade. Ô, Josi, tem outro ainda agora, tá? Eu estou indicando um novo filme. Ô, gente, é porque a Josi, elas, né, a gente tem um convívio, né? Às vezes esta fraternidade. E eu adoro indicar filme para as pessoas. E para quem não sabe o que gosta de fazer para se sentir bem, se sentir feliz, eu indico um filme que chama As Férias da Minha Vida. E hoje, Josi, eu estou indicando um novo filme que está lá no Netflix, chamado Felicidade por um Fio. Gente, quem puder, assista esse filme, que é maravilhoso. Ele é excelente. E se permita questionar a sua própria existência, não para sofrer, mas para ver o que você pode mudar, cara. A vida tem as suas dores, a vida tem os seus dissabores, mas a vida também tem as coisas gostosas que você pode fazer, apesar de ser feliz, gente. É apesar de. Apesar de haver pandemia, eu vou tentar ser feliz. Apesar de haver guerra, eu vou tentar ser feliz. Ou buscar ser feliz. Não é tentar, não, eu vou buscar ser feliz. Apesar de ter problemas familiares, eu vou buscar ser feliz. Apesar de ter dificuldades emocionais, eu vou buscar ser feliz. Apesar de ser um espírito imperfeito, impuro, lenhado, lascado com a lei divina, apesar disso também, eu vou buscar ser feliz, porque senão não faz sentido. Senão a gente vai ficar só querendo buscar a felicidade para ser um espírito puro, mas se você não sabe degustar a felicidade agora, como é que você vai saber que você é um espírito puro, criatura? Você não sabe degustar a felicidade agora pouquinha, você acha que você vai saber quando ela chegar a felicidade divinal? A felicidade angelical? Se você não aprender a degustar a sua felicidade humana? Então, se permita fazer perguntas. Vamos debater mais. Acho que é o Walter que coordena estudo aqui, não sei, é do ex de Walter, não sei. Se eu sei que coordena estudo grupo de estudo do Miramês, mas eu sei que tem o Sô Mendes aqui que coordena grupo de estudo. Quem mais? O Wagner, eu não sei se o Wagner coordena. A Josi lá no Abrigo da Luz, eu sei que coordena. A Olga coordena. Tem um monte de gente aqui que coordena estudo. Ou participa de estudo. Vocês estão dando aquele tempo de perguntar para as pessoas assim, como foi a sua semana? Como você está? Me fala um pouco sobre a sua dor. Você teve alguma dificuldade essa semana? Você está passando por algum problema lá na sua família? Está tudo bem? Está tudo em paz? É claro que ao fazer essa pergunta, você tem que estar atento também, porque senão a pessoa dá uma palestra da vida dela, né? E aí não tem estudo. Mas às vezes é importante. Às vezes é preferível você não aprofundar na letra do livro, mas aprofundar na vida do ser humano que está na sua frente. Aprofundar na vida da pessoa que está ali pedindo socorro através do Espiritismo. Ah, mas tem que cumprir com a tabela do estudo, tem que fechar o estudo, tem que fechar o livro. E as pessoas suicidando depois de ler a obra. As pessoas entrando em depressão depois de estudar o livro. Então é importante ter esses momentos assim, sabe? Ter esses momentos assim de poder falar da gente, poder falar da gente. Sabe o que eu recomendo o psicólogo? Porque ninguém te ouve com tanto carinho quanto o psicólogo.
Você está ali contando um dilema seu para o seu amigo, ele está assim, aham, aham. Mas você viu o filme ontem? Você viu a novela ontem? Aí você conta um problema para ele e fala assim, você não sabe o mel que eu tenho lá em casa. A gente tem coisa mais desagradável do que isso? Você abre seu coração para alguém e ela fala assim, mas você está assim por causa disso? Aí, às vezes, lá no próprio estudo dos livros, lá, a pessoa abre o coração dela e fala assim, mas vamos terminar de estudar o livro aqui primeiro, depois nós voltamos. E não volta nunca mais. Quando você vai no psicólogo, gente, o psicólogo parece que é uma pessoa eternamente apaixonada por você, porque ela te olha assim quando você fala. Ela olha no fundo dos seus olhos. Ela está interessada no que você está falando. Tudo bem que você está pagando ela, mas o trabalho dela é esse. Ela olha no fundo dos seus olhos e ela não vai comparar a sua dor com a dor dela, não. Ela vai te ajudar a encontrar um caminho. E é tão bom você poder falar de você sem a outra pessoa desconversar, sabe? Sem a pessoa falar da roupa que ela comprou ontem. Sem ela falar que ela também está com problema, porque o psicólogo não vai te falar que ele também está com problema, não. Pois é, André, aí começa, não, mas você não sabe como é que tá a minha vida lá em casa. Gente, quando você tem a chance de falar do seu problema e a pessoa te ouve ali, olhando no fundo dos seus olhos e te estende a mão, e quando ela não fala para você assim, você tem que aguentar porque é seu karma, e ela fala para você assim, chora, você está querendo chorar? Chora. Você está com raiva? Então fica com raiva, você tem direito de ficar com raiva. Ó, gente, ouvir isso é a coisa mais gostosa do mundo. Você se sente abraçado na alma. E é isso que eu desejo hoje para nós espíritas, para que a gente adoeça menos. Para que a gente suporte mais, com mais força e vigor, esses momentos tão atribulados do planeta. Isso é filosofia espírita. É perguntar, é se questionar. É não ter resposta, muitas vezes. Como é que resolve esse problema? Não sei. Vamos chorar junto. Não tem que ter resposta para tudo, não, gente. Tem vários momentos de histórias do Chico Xavier que chegava uma pessoa com uma dor tão grande que o máximo que ele fazia era abraçar a pessoa e chorar junto. Não é? Os espíritos estão querendo ter resposta para tudo na ponta da língua. Tem coisa na sua vida que eu tenho certeza que você não encontrou resposta no espiritismo. E é dessas coisas que eu estou falando aqui hoje. É dessas coisas que eu estou querendo falar. É daquelas que não tem resposta, mas que tem um monte de perguntas sobre elas. Entendeu, Pamela? Tem coisa que não tem resposta, mas tem um monte de perguntas diferentes. Quando a gente encontrar a resposta, é porque a gente já superou elas, entendeu? Tem coisa que quando a resposta vier, já foi. Aí você fala, agora eu entendi. E já passou. Pessoal, meu tempo já acabou. Eu agradeço a atenção e o carinho de todo mundo. Eu já estourei bem meu tempo aqui. Agradeço vocês do fundo do coração. E